Você vendeu o gado, entregou os animais, cumpriu a sua parte do negócio, mas o comprador simplesmente não pagou você? Aí a história é sempre a mesma. O comprador vem com uma desculpa, depois outra, e agora ele nem atende mais o telefone. Infelizmente, essa situação é muito mais comum do que você pode imaginar. Todos os anos, produtores rurais deixam de receber milhares de reais por confiarem na palavra do comprador e não sabiam quais medidas poderiam tomar. Mas será mesmo que esse dinheiro realmente está perdido? Será que existe alguma forma de recuperar esse valor? E é exatamente isso que eu vou responder neste vídeo. Então fique comigo até o final, porque eu vou explicar quais são os primeiros passos que todo produtor rural deve tomar antes que a situação fique ainda mais difícil. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato Souza, sou advogado especialista em direito do agronegócio e diariamente eu ajudo produtores rurais, pecuaristas, comerciantes e empresários a recuperar valores que deixaram de ser pagos. E todos os dias alguém me chama aí pelo WhatsApp perguntando o seguinte: doutor Renato, entreguei o gado, entreguei o cavalo, entreguei o cereal e o comprador simplesmente sumiu. Ou então ele prometeu pagar depois da venda dos animais, mas nunca mais apareceu. E se essa situação aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. E antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Aproveite essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui você aprende mais sobre os seus direitos no agronegócio, recuperação de crédito e proteção do seu patrimônio rural. E deixe também no campo dos comentários de qual cidade ou município você está nos assistindo e qual atividade rural você exerce. Eu gosto muito de acompanhar aqui quem nos assiste e isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdo voltado ao produtor rural. Agora vamos ao assunto. A primeira coisa que você precisa entender é que quando entregar o gado não significa perder o direito de receber. Muitos produtores acreditam que depois que os animais saíram da fazenda, não existe mais nada que possa ser feito. Isso não é verdade. Se houve uma venda e o comprador não cumpriu com a obrigação de pagar, podem existir medidas para buscar a recuperação desse crédito. Mas tudo vai começar com uma pergunta aqui muito importante. Quais documentos você possui? Existe algum contrato? Tem alguma nota promissória? Comprovante de transferência dos animais? Nota fiscal? Guia de trânsito animal, né, a GTA? Mensagens de WhatsApp que também são muito importantes? Talvez alguma conversa em áudio? Comprovantes bancários? Quais documentos você tem dessa transação? E lembre-se, quanto mais provas você tiver aqui, maior tende a ser a segurança jurídica que você vai ter nesse negócio, até para demonstrar que a negociação realmente aconteceu. Porque se você não tiver prova nenhuma, pensa o seguinte: o comprador, né, de forma até de má fé, ele pode simplesmente falar que não reconhece essa dívida, que não reconhece essa negociação. Então, por isso é muito importante, como primeiro passo, você reunir todas as provas da transação. Muitos negócios ainda são fechados apenas na confiança. E a confiança de fato é importante. Você não vai querer vender para uma pessoa que não tem a palavra, que não tem a crédito na praça. Isso aí realmente é a base dos negócios. Porém, quando estamos falando aqui de dezenas ou centenas de milhares de reais, documentar a negociação ela se torna uma atividade essencial e fundamental. Outra situação que é muito comum de acontecer é quando o comprador pede prazo para pagar. Ele diz assim que vender o gado eu acerto com você. Ou então ele alega que o frigorífico está enrolando ele, depois ele pede mais alguns dias. E quando você se assusta, já passaram semanas ou até meses ou até anos, o que é pior de tudo. Aí diariamente os produtores me procuram contando exatamente essa mesma história. Enquanto isso, né, o tempo vai passando e a recuperação de crédito pode se tornar mais difícil. Por isso, você ficar simplesmente aguardando de forma indefinida quase nunca é a melhor estratégia. Outra dúvida também que eu recebo aí praticamente todos os dias é a seguinte: doutor Renato, fizemos um negócio só no aperto de mão, ainda posso cobrar? E a resposta aqui depende das provas existentes. Mesmo quando há um contrato formal, outros elementos podem ajudar a demonstrar que a negociação de fato aconteceu. Você pode ter, conforme já mencionei, conversas de WhatsApp, que hoje é utilizada em quase todos os casos em que isso ocorre, transferências bancárias, notas fiscais, GTA,
PPA, testemunhas, mensagens aí de áudio, gravação de conversa, tudo isso pode sim ter relevância dependendo da situação. Por isso, nunca conclua que perdeu seu dinheiro sem antes analisar toda a documentação e mandar toda essa documentação para um advogado especialista. Só assim você vai saber o que vai poder ser feito no seu caso. E agora eu quero fazer também um alerta importante, pois muitos produtores aí revoltados com a situação começam até a fazer ameaças, né? Expõem aí o comprador nas redes sociais e isso normalmente não resolve o problema e ainda tem um agravante que pode criar um problema para você, porque ele vai falar que está sendo constrangido, vai pedir uma indenização de dano moral em cima de você. Portanto, não faça nada de cabeça quente. Procure um advogado antes da tomada de qualquer decisão e o quanto antes. Eu cheguei a mencionar também, né, que é muito comum e eu vejo isso aí simplesmente todos os dias. O comprador aí que tá todo enrolado, ele começa a pedir prazo atrás de prazo, correto? Só que se passar 5 anos, você perde o direito de cobrar. Então é muito importante você se atentar a isso e não deixar o tempo correr livremente. Você deu um prazo, ele não cumpriu, pediu outro prazo, você deu novamente, não cumpriu, já procura um advogado, peça medidas constritivas de urgência. E se for o caso, até a busca e apreensão desses animais antes, caso ele ainda não tenha feito negociação deles. Então faça a sua parte para poder garantir o que é seu de direito. E agora eu vou ressaltar uma coisa muito importante. Nesses casos, o melhor caminho é você agir com estratégia, organização e dentro da lei. Aí muitas pessoas ainda descrentes com o judiciário chegam a perguntar: realmente vale a pena acionar a justiça? E a resposta, obviamente, vai depender de vários fatores. Valor da dívida, os documentos que você tem, a situação aí do comprador, a análise jurídica do caso. Por isso, cada situação ela vai merecer uma avaliação individual e especializada de um advogado que atua diretamente nesse tipo de ação. Só assim você vai ter certeza do que pode ser feito e quais as chances aí que você tem de recuperar o que é seu de direito. E agora uma certeza eu vou dar para você. Quanto mais cedo você procurar orientação de especialista, maiores tendem a ser as possibilidades de construir uma estratégia eficiente para poder buscar aí o recebimento dos seus valores. E vou deixar agora uma reflexão. Produzir no campo não é fácil. Criar gado exige investimento, dedicação, alimentação, manejo, mão de obra e muito trabalho. Então, quem entrega animais e não recebe está sofrendo um prejuízo que pode comprometer aí toda a atividade rural. Por isso, buscar o recebimento do que lhe é devido não é um favor, é um direito. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado em alguma coisa. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender quais são os primeiros passos quando o comprador do gado não paga. Se tiver ficado alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão sobre esse vídeo, você pode me chamar no WhatsApp pelo primeiro link da descrição, que eu vou ter o prazer e a honra de conversar com você. No mais, um forte abraço, até o próximo vídeo e não deixe aqui de se inscrever no nosso canal. Obrigado, pessoal!